Olá, o CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você vai ver algumas das decisões da sessão do Conselho Nacional de Justiça no mês de agosto. Saber quais eventos vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda uma entrevista com Ivan Bonifácio, diretor do Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça. Isso e muito mais agora no CNJ em Ação. A gente começa esta edição com um resumo da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Durante a sessão de número 173, o plenário do CNJ analisou uma liminar para nomear como desembargador o candidato da lista tríplice melhor avaliado no Tribunal de Justiça do Pará. Odete da Silva Carvalho foi promovida ao cargo de desembargadora. De acordo com o processo, a magistrada ocuparia o último lugar na lista tríplice. O conselheiro Guilherme Calmon contestou por entender que não cabe ao CNJ definir qual magistrado deve ser promovido. Eu estou votando no sentido de anular a deliberação do Pleno na segunda rodada de votação, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para que seja determinado a renovação dessa segunda rodada pelo Tribunal, observando, obviamente, os parâmetros da resolução do 106 ainda em vigor, dentro do prazo de 15 dias a contar da data da conclusão deste julgamento administrativo aqui pelo CNJ. É assim que estou votando, senhor presidente. Para o relator do processo, o conselheiro Vaz Werner, a escolha do Tribunal de Justiça do Pará não teve critérios para promover a candidata mais pontuada. Fosse a motivação algo como, por exemplo, uma capacidade melhor para exercer uma competência criminal, como no exemplo dado pelo eminente conselheiro Guilherme Calmon, isso poderia ter sido aventado. Mas foi simplesmente uma escolha de caráter, segundo a minha convicção, personalista, que excluiu a candidata mais pontuada. O ministro Joaquim Barbosa, o corregedor nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, e o conselheiro Wellington também votaram contra a decisão. Mas, por maioria dos votos, foi determinado que o Tribunal de Justiça do Pará nomeasse o desembargador mais pontuado. Com a divergência dos conselheiros Guilherme Calmon, Maria Cristina Peduzzi, Francisco Falcão, Wellington Saraiva e o presidente, que entendiam não ser da competência do Conselho Nacional de Justiça, apontar o nome do magistrado a ser promovido. Outra liminar discutida foi uma verificação de conduta de juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão. Segundo o relator, conselheiro José Lúcio Munhoz, foram identificadas irregularidades na tramitação de vários processos judiciais sobre a responsabilidade do magistrado. Com isso, foi aberto um procedimento no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e, todavia, quando do julgamento, foi adotada uma tese pelo plenário do Tribunal de Justiça no sentido de que, como as avaliações, as investigações preliminares teriam sido conduzidas por juízes auxiliares da Corregedoria, a mando, obviamente, do corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, foi deliberado no âmbito daquela corte, por uma posição seguida pela maioria dos desembargadores, de que aquela investigação preliminar seria nula, aquela sindicância, por conta da participação de juízes auxiliares. Ainda de acordo com o relator, foi firmado um contrato entre o município e uma empresa de estacionamento, mas o terreno que seria utilizado foi desapropriado por um órgão da União. A empresa entrou com um mandado de segurança pedindo que o juiz determinasse ao município o pagamento de R$6 milhões pela desapropriação. A lei já não permitia pela própria natureza. E mais que isso, tinha uma súmula. Ou seja, não era necessário uma lei nova do mandado de segurança vedar tal procedimento. Então, aqui verifico que o magistrado, ao receber um mandado de segurança para efeito de substituição de uma ação de cobrança, também violaria os preceitos relativos à lei do mandado de segurança. O conselheiro Jefferson Carvichinchen concordou com o voto do relator. Se entender que esses fatos que ocorreram não têm gravidade, que um magistrado experiente, sem nenhum documento que comprove que existem aqueles valores, libera R$6 milhões
para um por liminar, e isso era fato costumeiro dentro do primeiro grau do Maranhão, então eu acredito que deve ser dissolvido efetivamente. Eu quero já adiantar meu voto acompanhando o relator, porque eu entendo inadmissível um magistrado com experiência e tudo mais, com conhecimento, um procedimento totalmente inadequado e pelo histórico da própria região do que aconteceu naquele tribunal, obviamente, não é um ato inocente, senhor presidente. Eu voto, acompanho o relator, adianto meu voto. Para o presidente do Conselho Nacional de Justiça, não houve descrição detalhada no voto do relator sobre os fatos que conduziriam à pena de aposentadoria compulsória do juiz. Após o voto do relator, acompanhado do conselheiro Jefferson, no sentido da aplicação da pena de aposentadoria compulsória, pediu vista ao presidente. Na próxima semana, você vai acompanhar outras decisões da sessão de número 173. Veja agora o que mais foi destaque no CNJ. Mais de 20 faculdades de direito de 14 estados participaram da primeira competição nacional de mediação realizada em Brasília nos dias 12 e 13 de agosto. Foi um ganho de conhecimento enorme, assim, particularmente eu tenho uma visão assim, de pacificação social e é isso, essa finalidade maior da mediação, né, que é pacificar, é resolver os conflitos sem precisar realmente ter uma disputa, né? Praticamente todas as regiões do país têm um representante, uma faculdade representando. Então eu acho que o evento foi um sucesso, só por isso já seria um sucesso, por ter tido essa amplitude em todo o território nacional. A equipe ganhadora veio de Pernambuco. Os alunos representam a Universidade Federal do Estado. Para eles, a palavra que representa a vitória é dedicação. Para o conselheiro do CNJ, a competição vai contribuir para mudar a visão de que todo conflito deve ser resolvido com um processo judicial. O que nós temos hoje nas faculdades, o que é ensinado? A cultura do litígio, a cultura do processo, que todo conflito só se resolve com a sentença judicial ao final. E a intenção da competição é exatamente levar às universidades que existem soluções alternativas, soluções que não precisam se arrastar por anos para chegarem ao seu fim. Nós podemos ter soluções conciliadas, mediadas, que terão um resultado extremamente rápido e que todas as partes ficam satisfeitas. Saiba quais os principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais. Veja agora o quadro Tá na Rede. O Facebook do CNJ destaca a campanha Violência contra a Mulher não tem desculpa, tem lei. Há 7 anos, a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. É reconhecida pelas Nações Unidas como uma das 3 melhores legislações para a proteção das mulheres no mundo. Para saber mais, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, o destaque é para a campanha Pai Presente. Não é apenas na certidão de nascimento que o pai faz falta. Dê um retweet e participe de mais esta ação do Conselho Nacional de Justiça. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. Chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão movimentar o Judiciário. A partir do dia 26 de agosto, os servidores da Justiça Brasileira terão um prazo de 45 dias para responder ao Censo Nacional do Poder Judiciário. Seu futuro está aqui. Alô, servidor do Poder Judiciário. Quem é você? Considera seu trabalho importante? O espaço onde trabalha é adequado? Com essas e outras perguntas, o Conselho Nacional de Justiça realiza pela primeira vez um censo para conhecer o perfil de quem trabalha na Justiça de todo o Brasil e suas opiniões sobre temas relevantes de seu trabalho. A pesquisa vai colaborar na formulação de políticas públicas para construir um melhor futuro para o Poder Judiciário e seus servidores. Se você é servidor ou magistrado, não deixe de participar.
Para responder o questionário é muito simples. Basta entrar no endereço www.cnj.jus.br/censo, digitar seu CPF e responder as perguntas. Não dura mais que 5 minutos. Além de perguntas funcionais e socioeconômicas, você também avaliará sua influência nos resultados da instituição, o grau de satisfação com o serviço e até o que pode ser melhorado no seu local de trabalho. Caso tenha dúvidas, você pode encontrar o contato da comissão censitária de seu órgão no mesmo endereço eletrônico. Responda ao censo do Poder Judiciário. Seu futuro está aqui. CNJ, Poder Judiciário. A Corregedoria Nacional de Justiça programou para o dia 30 de agosto o desmonte de 5 aeronaves pertencentes à massa falida da VASP, que estão sucateadas e paradas nos aeroportos de Recife, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, participará das cerimônias. A próxima sessão ordinária do CNJ está marcada para o dia 10 de setembro, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. O mutirão carcerário no estado do Amazonas está previsto para ser realizado pelo CNJ de 17 de setembro a 18 de outubro. O último aconteceu em 2010. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o diretor do Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, Ivan Bonifácio. Até já. O CNJ em Ação está de volta, dessa vez com o quadro Bastidores. O programa recebe hoje Ivan Bonifácio, diretor do Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Ivan, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu gostaria de tratar hoje de 3 metas que são muito importantes para o Judiciário e para a sociedade de uma forma geral. Metas 16, 17 e 18. Eu acho que a gente poderia começar pela 18, que trata do acompanhamento do resultado dos julgamentos de processos de crimes contra a corrupção e também de improbidade administrativa. É uma meta que não é fácil. Ano passado, nós chegamos a julgar cerca de 39 mil processos desse tipo de processo. E esse ano o desempenho ainda está aquém do esperado, nós julgamos 7 mil. Esse volume deve aumentar significativamente a partir do segundo semestre, porque esse processo exige alguns procedimentos, como citação, intimação e os prazos normais do processo, que, findos, concluídos, eles entram na fase final de julgamento. Isso, Minas Gerais já está bem, TJ do Paraná, TJ de Sergipe, esses avançaram bastante no julgamento dos processos, estão praticamente concluindo. Nenhum concluiu ainda, ninguém atingiu 100%, mas falta pouco. A meta 16 também está dentro desse bojo, não do combate, mas vamos dizer assim, da minimização de erros que podem ocorrer na gestão do gasto público, do recurso público, e aí surgiu a meta de fortalecer os nossos sistemas de controle interno. E por determinação constitucional, todos os poderes e todos os órgãos têm que ter uma unidade de controle interno, que é aquela responsável para verificar se a aplicação do recurso está sendo feita de forma adequada ou não, tanto em quantidade como em qualidade. E o papel do gestor é muito difícil, porque é difícil você comprar. Quando você está em casa, você quer comprar uma caneta, você escolhe a melhor caneta e compra. Quando você está no serviço, você quer fazer uma obra, você escolhe o material que você quer, o serviço que você quer. Quando você vai fazer esse mesmo tipo de despesa no serviço público, você tem uma série de restrições que a lei determina. Então, o gestor precisa estar preparado para isso. E a área de controle interno, ela vai verificar se o gestor está obedecendo e observando aquilo que a lei determina. Todos os tribunais já têm uma área de controle interno instalada, essa área é vinculada à presidência, o que dá certa autonomia, porque ele não fica vinculado ao gestor, aquela pessoa que executa a despesa, ele está ligado diretamente ao presidente, isso é uma coisa boa, mas ainda há problemas, por exemplo, a parte de capacitação. Como é uma área muito especializada, inclusive no próprio mercado é difícil encontrar cursos para treinar as pessoas para serem bons gestores e treinar as pessoas que estão fazendo o controle para fazerem o controle do gasto do dinheiro público. Então, isso é ainda muito precário. Ainda há, por incrível que pareça, isso espantou a gente, alguns tribunais que não dão acesso total à área de controle, acesso à informação de forma total. Então, isso precariza muito a atividade de controle, porque ele precisa conhecer, sem restrições, qual é a situação, como é que se deu a despesa, em que fase está, e, enfim, todas as informações que sejam necessárias para avaliar o gasto público. Mas os tribunais estão se organizando, apenas 3 já alcançaram, mas a gente espera que até o final do ano esse número aumente bastante. A média de cumprimento da meta é em torno de 60%, então a gente espera alcançar
em boa parte dos tribunais alcançar o resultado esperado. A meta 17 ela se conecta com a meta 16, porque uma fala do sistema de controle e o outro fala das compras propriamente dito. Nas compras, o que a gente percebeu é que é um resultado, inclusive, está melhor do que a da meta 17, porque boa parte dos tribunais já adotam compras eletrônicas, que é o principal elemento inovador dos últimos anos na parte de compras públicas, porque dá uma transparência. Primeiro, porque você evita eventual manipulação de preços na licitação, porque todo mundo conhece, né, e é aberto qual é o preço praticado naquele momento da licitação. E as pessoas têm condição de fazer ali naquele momento que eles chamam de pregão, oferecendo o melhor preço. Isso gera uma vantagem de torno de 30%, os estudos têm mostrado que isso dá uma vantagem de torno de 30% a 40% do preço original. Quer dizer, depois da instalação dessa inovação que a gente percebeu que o judiciário adota praticamente de forma massiva, houve um ganho em termos de compras de economia na ordem de 30%. Então, esse é a grande vantagem. Também nesse ponto, o problema é na parte de capacitação. Os nossos gestores também ainda precisam de receber orientação e capacitação nessa área, que é difícil. Metodologias de pesquisa de mercado também é uma pergunta que a gente faz lá, se eles têm alguma metodologia implantada de pesquisa de mercado. Poucos adotam essa metodologia específica, quer dizer, é uma coisa um pouco improvisada. Então, há ainda nesses itens muito esforço a fazer para chegar no resultado que a gente espera. Mas o interessante, doutor Ivan, é que não se trata de um esforço concentrado momentâneo. É uma mudança sem retorno. Exatamente. Após implementado, há uma significativa melhora para o judiciário para sempre. Exatamente, porque uma vez que você tem equipes preparadas, o processo de trabalho todo documentado e pessoas capacitadas para executar essa atividade, isso fica instalado, essa competência fica instalada no órgão e a partir daí a gente espera que cada vez mais se possa aplicar melhor o dinheiro público. Para não haver desperdício. E com esse conhecimento dos tribunais, fica mais fácil se dividir a responsabilidade que hoje é concentrada no CNJ? Fica mais fácil. É um processo de inovação que nós estamos tentando agora, porque no primeiro momento o CNJ entrou num cenário em que não havia essa preocupação, ou pelo menos não havia fortemente essa preocupação pela gestão. Então foi lançado o primeiro planejamento estratégico, que vigora até 2014, mas que ficou muito a cargo do próprio CNJ impulsionar. E agora, na revisão, que já começou e que deverá vigorar a partir de 2015, a gente pretende estabelecer o que a gente está chamando de rede colaborativa de governança. De maneira que essa rede é formada por comitês gestores em cada segmento de justiça, seja no trabalho, na justiça federal, na justiça eleitoral, militar, e na chamada justiça comum, que é na justiça dos estados, terão comitês e esses comitês serão responsáveis pela formulação, pela implantação e monitoramento dessas políticas públicas, dividindo a responsabilidade, se tornando um braço do CNJ, do Poder Judiciário como um todo, na execução das melhorias para o Poder Judiciário. E, claro, para refletir melhores serviços para o cidadão. Não havia algum receio de se perder poder? Mas havia sim, a gente refletiu muito sobre isso, mas a gente achou que é o momento de se dividir essa responsabilidade, porque também não adianta concentrar tudo aqui e não ter força nem braço suficiente para chegar lá onde precisa chegar, que é na base, lá em cada vara, em cada seção administrativa. Então é preciso dividir e confiar, e achar que essa responsabilidade é de todos. Isso só chega quando há uma segurança muito grande no trabalho que você está fazendo. É verdade. Inicialmente, é engraçado perceber isso. Inicialmente, a gente via que os dados que chegavam ao CNJ eram distorcidos, eram precários, e a gente pode dizer até que muitas vezes não representavam a realidade. Hoje não. Hoje os tribunais têm convicção de que a publicação e o tratamento dos dados é para que a gente chegue no resultado melhor, para que a gente ofereça um serviço melhor para o cidadão, e a gente só vai poder fazer isso tendo a clara noção dos problemas, e eles vêm com essas informações fidedignas. Então, hoje a gente tem segurança de que pode dividir essa responsabilidade com todo o Poder Judiciário e a gente espera que os resultados melhorem ainda mais. Muito bem, o que podemos esperar do Encontro Nacional do Judiciário desse ano? Olha, a gente espera, nós estamos muito otimistas. Até agora nós nos concentramos em alguns temas que, vamos dizer assim, eram algumas coisas que precisavam ser recuperadas. Por exemplo, a razoável duração do processo é uma coisa que a gente ainda precisa perseguir e que nesse primeiro planejamento foi ênfase com a meta 2. Aumento da produtividade também foi ênfase, que a gente chamou de meta 1. Para você ter uma ideia, esse ano ainda não foi divulgado esse dado, nós estamos dando aqui em primeira mão.
o juiz de primeiro grau deve chegar a uma produção de em torno de 2.000 processos, o que é uma coisa incrível, incrível de pensar, porque eu sempre faço essa comparação. Você imagina se eu pudesse ler num ano 2.000 livros e ainda tivesse que fazer uma resenha, mesmo que fosse o mesmo livro, né, porque tem muitos casos repetidos. Então, é mais ou menos esse o trabalho de cada juiz. E a gente teve, então, essa ênfase no primeiro momento, no primeiro planejamento, da produtividade e dos processos mais antigos, além da preocupação com soluções alternativas, como a conciliação, a preocupação com a questão criminal, com a criação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, mutirões carcerários, programas para começar de novo, que é uma preocupação que ainda deve permanecer. E a gente quer evoluir agora nesse novo plano né, de gestão, com outros temas. Por exemplo, a gente quer ganhar maior racionalidade no sistema judicial. Você imagina que hoje cerca de 70% dos processos ou vem dos bancos, sistema financeiro, ou vem da União. 30% mais ou menos vem da União. Ou seja, é preciso ter um tratamento, o que a gente imaginou o seguinte, nessa coisa da racionalidade, é preciso ter um tratamento diferenciado para esses grandes demandantes. E é uma coisa que a gente precisa pensar, será que não há algum problema? Quer dizer, a União consumindo a própria União, quer dizer, 30% dos processos vem da União, que, né, no final das contas, o judiciário faz parte desse ente da federação, que é a União. Então, a gente precisa pensar um pouco se a gente não está direcionando um recurso, gastando dinheiro, tempo, né, o tempo do juiz, o salário do juiz, dos servidores, a máquina pública, para atender o próprio Estado. Então, essas são reflexões que nós vamos, uma das reflexões que nós vamos trazer. E, claro, o combate à corrupção vai continuar sendo o carro-chefe, né? E as ações afirmativas, que a gente chama, né, quer dizer, a preocupação com a mulher, com o idoso, com a criança, também deve ser tema que deve continuar no planejamento. Todo esse conjunto de temas já foi debatido no início do mês, com um grupo de gestores, juízes, presidentes de tribunais, que fizeram a sugestão, nós estamos consolidando os dados, e em novembro a gente deve chegar com um novo planejamento. Em Belém do Pará. Em Belém do Pará, já está escolhida a sede, nós fomos visitar, o Estado tem toda a condição de receber, eles estão animadíssimos para receber o próximo encontro, vai ser a primeira vez que vai ser na região norte, né? Então estamos assim, otimistas com o resultado desse evento. Bom, doutor Ivan, muito obrigado mais uma vez pela sua presença com a gente aqui na TV Justiça. O Conselho Nacional de Justiça lançou durante o terceiro Encontro Nacional dos Núcleos de Conciliação 2 cartilhas para orientar as famílias que enfrentam o divórcio. A Lei 11.441, em vigor desde 2007, permite que o casal se divorcie no cartório. De um dia para o outro, a união é desfeita. Se houver bens a serem divididos, dura uns 3 meses, mais ou menos. Mas isso só é permitido quando não há filhos menores de 18 anos envolvidos. Caso contrário, é obrigado a entrar com uma ação na Justiça. O fato de ser obrigatório o ajuizamento não faz com que seja obrigatório o litígio. Então, o que nós temos hoje é aquela ideia de poder, de uma forma preventiva, evitar que esse casal que tenha filhos menores de idade, que, portanto, suscetíveis a qualquer intempérie desses pais, que esse casal compreenda que a prioridade deve ser a criação e o desenvolvimento saudável deles. E aí, na Justiça, o processo pode ser mais demorado e dolorido, caso não haja consenso. Para auxiliar as famílias nesse processo, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça e apoio do Tribunal de Justiça de São Paulo, elaborou 2 cartilhas. Uma traz dicas para o ex-marido e a ex-mulher, tudo para que a separação prejudique o mínimo possível os filhos. A preocupação, naturalmente, é ajudar os usuários a terem famílias mais estáveis na fase do divórcio, que é um grande desafio para a Justiça. A outra cartilha traz orientações para as crianças e adolescentes. O tema é dividido em capítulos. O primeiro define o divórcio. Em seguida, os motivos que levam à separação. Uma parte específica mostra para o filho que ele não teve nada com o fim da relação. O material detalha ainda para a criança e adolescente o que pode mudar com a decisão dos pais. Por exemplo, que um deles vai sair de casa, que essa pessoa pode levar objetos porque as coisas precisam ser divididas e que ele, como filho, vai poder ver essa pessoa sempre que possível. A situação financeira pode sofrer alterações. Com relação ao que não vai mudar, a cartilha reforça: pai, mãe e filho nunca vão deixar de ter um vínculo. Tem também ilustrações que ajudam no entendimento. O material vai ser distribuído para as varas de família de todos os estados.
E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa na semana que vem. Até lá!